Eu já vou passar a bola para a Maristé, mas eu queria complementar essa pergunta, Lélia, por isso que eu lhe chamei aqui. Eu queria complementar a pergunta do colega aí para doutor Breno, né? Na verdade, foi uma observação que ele falou que, né, infelizmente, não se dá a atenção necessária. Doutor Breno, depois eu queria lhe ouvir qual que é a tua visão do médico em relação à indicação dessas substâncias, né? Não se dá total atenção, né? Ou quando dá atenção, como é o uso racional ou irracional dessas substâncias? Você tem opioide, antracíclicos, você tem anticonvulsivantes, você tem AINES, você tem combinação entre eles. Então, depois de Maristel, eu queria ouvir você sobre como é, de fato, essa racionalidade do médico hemato-oncologista no manejo da dor em relação à indicação de substâncias farmacológicas. Falei que era rápido. Seu microfone, Maristé. Obrigada, microfone. Pronto. Abriu? Vou começar com uma citação da doutora Ana Cláudia Arantes, né, nossa grande amiga, que diz o seguinte: paciente nosso com dor é uma vergonha. Isso diz da nossa má qualidade de assistência, né? Um paciente com dor não controlada, nós temos um serviço que não é bom, gente. Eu acho que isso é fato, né? Em algum lugar do processo isso não está andando bem, né? Está faltando comunicação, está faltando interação. Eu, como Lélia, tenho uma ótima experiência em relação à equipe que eu trabalho. É uma equipe muito boa, sempre, nunca tive problemas em relação a isso. Um ou outro que tem uma visão, às vezes, um pouco diferente. Mas se eu tenho alguma coisa para dizer, às vezes a dificuldade é porque o profissional ainda não conhece o nosso trabalho, né? Então, eu acho que uma grande maneira de você conquistar toda a equipe, não estou falando de médico, gente, toda a equipe, é você estar tão envolvido na sua equipe que as pessoas conheçam o trabalho do profissional e o potencial desse trabalho. Então, acho que mais do que nunca é um grande desafio para quem é da área da saúde. E veja, a fisioterapia, por exemplo, é uma profissão relativamente nova, regulamentada tem 50 anos, né? Então, ainda hoje a gente está mostrando serviço, eu digo. Então, o que é importante? Você tem que estar tão presente na sua equipe que as pessoas conheçam o seu potencial de trabalho, o potencial da equipe e o que a gente pode unir, né? Então, acho que isso que é fundamental, né? É ter todo esse approach, né? Então, participa das discussões, participa das reuniões. Quando a gente trabalhava juntos, né, doutor Breno, a gente criou até um protocolo. Quando o doutor Breno prescrevia corticoide altas doses, a farmacêutica já identificava e já acionava a fisioterapia, pelo menos para a gente fazer as orientações. Então, acho que conhecer o potencial e desenvolver isso é fundamental. O físio, gente, a cabeça do fisioterapeuta é funcionalidade. Tudo que nós queremos é que o paciente seja funcional, como disse o doutor Breno, que dentro da doença dele, ou dentro das limitações que ele tenha, que ele seja o máximo de independência possível, que ele tenha o máximo de independência possível. E a gente só consegue isso se a gente tiver um paciente que está comendo, ninguém ganha músculo sem proteína, paciente com dor não come, né? O paciente tem que estar disposto, se ele não dormiu por causa de dor, ele não dá conta de fazer exercício. Emocionalmente, ele não vai estar bem. Tenta fazer exercício morrendo de dor de cabeça, sem tomar analgésico. Vai dar uma corridinha. Não dá, né? Então, pensando na qualidade de vida, tudo isso tem que estar em foco. E aí eu jogo de volta, não sei se eu respondi, eu acho que eu me alonguei um pouco, para o doutor Breno e para o Felipe. Uma coisa que eu sempre me pego no meu dia a dia é aquele paciente que está com analgésico e constipação intestinal, né? Então, além de todo o desconforto da dor, da doença, de estar no hospital, o desconforto da constipação, que às vezes, hoje nem tanto, mas eu percebi muito que acaba às vezes sendo esquecido o quanto que isso também vai causar dor para ele depois, né? Então, doutor Breno, eu penso assim, é uma pergunta, o paciente já está com opioide, ele necessariamente vai ter constipação?
só a dieta vai ser capaz, ou a dieta vai piorar, porque ele vai receber tanta fibra, mas o intestino está paradão, né? Então, acho que isso é uma coisa legal do Felipe e o doutor Breno também, acho que puxarem, né? Essa questão do que pode vir aí com o tratamento da dor de desconforto para o paciente, que para a gente impacta muito, viu? Exatamente. Breno, Isso só daí uma coisinha, é fundamental. desculpe, só uma coisinha antes de você comentar, eu queria fazer alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo, vários comentários. A Ana Paula diz o seguinte: como a doutora Lélia deixou muito claro na pós em oncologia, que fui sua aluna, olha, tem tempo, hein? Temos embasamento científico, terá argumento para conversar e discutir casos de igual para igual com médicos e terá conhecimento desse profissional e da equipe. Então, é muito boa essa colocação da Ana Paula, que remete ao que o doutor Breno já vai responder, da pergunta lá de médico que não fazem. Esse dedinho dele quer dizer, somos todos unidos. É com você, Breno. Exatamente. Esse comentário da Ana Paula é o que eu não aceito, porque eu sei das minhas limitações, e então, quando eu chamo a Maristé para programar um cuidado, um tratamento para o meu paciente, é porque eu não sei fazer. Quem sabe é ela. Ela é a pessoa que vai fazer. E quando eu chamo a enfermeira para fazer um cuidado, é porque a enfermeira é a especialista naquela tarefa. Então, esse falar de igual para igual é uma realidade, não é uma necessidade de igualdade de posicionamento. Não, é porque cada um tem o seu quadrado. E a gente tem que juntar os quadrados, né? Que é o paciente, é o cuidado do paciente. Então, isso daí é a mensagem inicial. Cada um tem seu conhecimento para aportar. Senão, eu trabalharia sozinho. Eu não precisaria mais de ninguém. Eu chegaria, manipularia a químio, passaria a visita, faria todos os cuidados de enfermagem, fazia o cuidado bucal, que a gente ainda não falou da medicina bucal, super importante, e que por muito tempo a gente teve que lutar e lutar e lutar para que os pacientes tenham um cuidado, uma atenção, sejam atendidos nos hospitais pela medicina bucal, que não eram. Ou seja, toda essa rede de atendimento é necessário para a linha de cuidado integral do paciente. A mucosite é uma coisa que, como vocês sabem, a mucosa, desde a boca ao ânus, vai variar em grau e em extensão. Isso altera a qualidade de vida do paciente de uma forma abismal, né? E a mucosite é fonte de infecção, basicamente, a boca, a mucosite do mefalano no transplante, por exemplo, é uma fonte de infecção, fonte de internações e transferências para a UTI, fonte de mortalidade. Ou seja, o cuidado da mucosite não é só a dor, é o cuidado para que ela se resolva quanto antes, porque pode levar a quadros graves do paciente e levar, inclusive, à morte, né? Quem usa e quem cuida do paciente com dor, já vai o pacote incluído. Você, quando prescreve, você tem que saber manejar o remédio, né? Quando a gente falou dos AINES, dos anti-inflamatórios que podem dar insuficiência renal, isso daí o 1 mais 1 é 2, é a mesma coisa dos opioides e a constipação. Se você quer prescrever e quer cuidar da dor do paciente oncológico, hematológico, você tem que cuidar da maneira geral, porque todo remédio vai ter uma causa e um efeito e uma consequência. Então, temos que estar atentos para isso também. Ou seja, na hora que você prescreve já o seu primeiro opioide, você tem que já prescrever, né, as recomendações, as doutrinas para poder dar o cuidado do paciente com constipação, porque ele vai ter, porque o remédio causa isso. Então, se você não está atento a isso, você está prescrevendo pela metade, você está conseguindo um benefício e causando um malefício por outro lado. Então, isso faz parte já do tratamento. Você, quando trata de um contexto geral. Esse é o problema. Nem todo mundo está, a gente já viu aí vários comentários, está preocupado com a dor,
E nem todo mundo está formado adequadamente para tratar a dor. Então, uma dor maltratada continua sendo dor, ou você tratou, mas conseguiu outros efeitos, eventos adversos que você não se atentou por desconhecimento. Isso é super importante. E, claro, a dor, da queixa da dor para o médico, antes era só em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos da visita no hospital, meia horinha no consultório. Hoje em dia, não, porque tem o WhatsApp e os pacientes entram em contato mais rapidamente. Mas a percepção da dor, o principal é quem está no front mais tempo possível com o paciente. Então, quem tem contato com o paciente em todo momento vai ver isso. E é super importante o papel do farmacêutico nesse sentido, o farmacêutico clínico que está, em que ele vai alertar sobre doses inadequadas, combinações inadequadas, e às vezes que a gente pode esquecer com a pressa combinações inadequadas até com o tratamento quimioterápico ou radioterápico do paciente, ou por outras comorbidades que o paciente tem, entendeu? Então isso aí é super importante. O farmacêutico é a alma do negócio na dor porque ele é o dono do cofre, nesse caso. É o dono do cofre porque ele controla justamente isso, por segurança, como a gente falou no começo da live, né? E então, eles são fundamentais. Em clínicas oncológicas nos Estados Unidos, o farmacêutico clínico passa visita todos os dias com os médicos, né? Então, eu seria, nesse sentido, eu seria o capitão do time e diria, esse paciente está com dor, vamos começar, já está com analgésicos de baixa escala, vamos aumentar, vamos para o opioide. E então o farmacêutico clínico já está passando visita, ele já sabe o que tem que colocar, porque tem um protocolo assistencial e ele vai aplicar o protocolo que ele mesmo participou. Isso é a mesma coisa na infecção, isso é na mucosite, nos cuidados de todos os tipos, né? O que é que o Felipe pensa disso? Antes de Felipe falar sobre isso, boa esse bate-bola, vou só colocar as perguntas dos nossos espectadores e as colocações. Ana Cláudia de Oliveira, ela fala o seguinte: também modificamos processos para melhor controle de medicamentos, para melhor segurança, tem a ver com o que o Felipe falou no início, entrega somente por farmacêutico ao enfermeiro, cofre com digital, só do enfermeiro e específica a cada setor. Descarte com duplo check, retirada da seringa e dos plásticos registrados para o controle. Eu queria aproveitar essa colocação de Ana Cláudia e dizer o seguinte: a instituição que entrega chave na mão do enfermeiro nunca terá Lélia como profissional. Eu me recuso, eu não sou São Pedro. Posso até botar minha digital lá, posso até usar aqueles equipamentos que existem nas instituições que parecem um delivery, que você vai lá, digita a sua senha, não é? E aí baixa a medicação, eu posso até fazer. Mas não me dê chave, não, porque eu tenho coisas mais importantes e mais complexas a fazer, que é ficar do lado do paciente. Não me dê chave. Realmente, como o doutor Breno falou muito bem, o farmacêutico controle total dessas medicações. Ele vai, de alguma forma, facilitar a minha vida para que eu, enfermeira, possa disponibilizar o meu tempo ao lado do paciente. Então, Felipe, complementa, por favor. Antes de mais nada, eu não sei se vocês notaram meu olho brilhante na hora que Breno falou aí da atuação do farmacêutico, né? Sensacional, doutor Breno. E eu tenho, assim, o privilégio de falar por alguns colegas profissionais farmacêuticos que, de fato, esse é o papel do farmacêutico, na verdade. Aquele farmacêutico que está na frente, ajudando ao paciente ter qualidade de vida. Pegando esse gancho, antes da gente debater, viu, Lélia, eu vou contar alguns casos clínicos aqui para poder, né, enriquecer um pouco a discussão do que Maristé e do que o Dr. Breno falou. Mas o que ele falou aí dos Estados Unidos, né, e lá no Comitê de Educação Continuada da ISOP, que é a Sociedade Internacional de Farmacêuticos Oncológicos, a gente debate muito isso. Muitas vezes o médico tem um extremo trabalho de diagnosticar, e o farmacêutico indica tratamento junto com o médico, tá? Em câncer, isso acontece muito na Alemanha, na Inglaterra e na Espanha,
né? Nos Estados Unidos, o farmacêutico também. Vai numa farmácia nos Estados Unidos para você ver como é, né? Muitas doenças, algumas delas, quando já chega o diagnóstico, o farmacêutico orienta e indica qual o tratamento. E aqui no Brasil a gente não vê muito isso, né? Não vê, infelizmente não vê. Na minha faculdade, Lélia, eu vi oncologia, não vi. Os colegas estudaram farmácia oncológica, farmacoterapia oncológica, não estudaram, né? Isso está sendo, né, desenvolvido a partir de agora, então a gente já vai ter alguma matéria optativa, dá pano para manga, mas eu precisava falar isso aqui porque meus olhos, doutor Breno, brilharam quando você falou aí da atuação do farmacêutico. E aí eu queria pegar esse gancho de vocês, pessoal, da seguinte forma. Maristé falou sobre constipação, né? E doutor Breno complementou. Maristé, eu vou lhe dizer o seguinte, ó. Algum tempo atrás a gente atendeu como equipe uma paciente que tinha insulinoma, né? Um tumor bem raro ali. E o tratamento dela foi o quê? Basicamente cirurgia. Então, Felipe iria ver, orientar, acompanhar essa paciente a priori? No nosso fluxo, não. Ela ia para o médico ia orientar a fazer cirurgia, ela ia retirar, maravilha. O que aconteceu com ela? Dor. E o que ela já tinha antes de utilizar medicamento? Um pouco de paralisia intestinal por conta da cirurgia. E qual era a principal indicação dela? Opioide. Sendo que ela já tinha paralisia intestinal e opioide, todo mundo sabe, causa constipação. Repare na complexidade que foi esse caso, a gente tratar a dor dela sem prejudicar por conta da reação adversa que ela teve. Primeiro caso. Segundo, o doutor Breno falou muito de mucosite, e eu queria trazer um caso para vocês aqui de mucosite oral, doutor Breno. Eu acompanhava uma paciente que usava everolimus, medicamento oral, na cara dele, ele já conhece. Medicamento oral ali, uma quimio oral, um comprimidozinho, Lélia, por dia, né? Você vai achar, e tinha paciente que me perguntava, Felipe, eu vou tratar com comprimido só, vai tratar com comprimido, a gente vai precisar acompanhar e muito. A boca dela, Breno, explodiu de afta, explodiu. Imagine vocês que estão em casa aí, vocês não conseguirem comer, todo mundo adora comer, é fantástico comer, né? Imagine você não conseguir comer direito, pessoal. É terrível, terrível, beber água e a boca dói, vai comer e a boca dói, tá dormindo, a boca tá inflamada, cheio de ferida. Foi extremamente complexo essa paciente, porque a gente foi amenizar a dor dela na laser terapia lá com o dentista que a gente tinha na clínica. Então, repare quantos profissionais estão envolvidos. E a gente pegou, Breno, a época, isso tem algum tempo, era o passo a passo ali da aprovação para laser terapia, para mucosite, né? Estava desenvolvendo ali, não sei se era 2014, 2015. Mas foi isso que aliviou. Felipe, como profissional, meu Deus do céu, eu indiquei chá de camomila, bicarbonato, triacinolona, nistatina, e tome substâncias e mais substâncias que não adiantava. A gente reduziu dose de 10 para 5 miligramas e nada melhorava. Ela foi melhorar com a laser terapia, que eu sei, obviamente, que está presente aí no seu mundo, Breno, em relação à terapia hematológica, porque muitas substâncias dão. Então, pessoal, a gente está discutindo aqui problemas do tratamento, malefícios do tratamento. E aí eu queria ouvir Breno aí, que ele já está com o dedinho assim para responder. Posso passar a bola para ele, Lélia? Você que é a maestra? Eu queria avisar o seguinte, estou passando para a Breno que ele vai fazer a colocação, é a última rodada. Nós já estamos, por incrível que pareça, nos aproximando do final. Breno vai fazer a colocação dele, depois eu vou abrir para todos vocês. Por incrível que pareça, já está acabando. Olha que coisa, quando o assunto é gostoso, como é que flui, né? Então, olha, gente, eu até queria dizer o seguinte, dor é um sinal importante que nós temos que valorizar e olhar de outra forma. Tem que nos incomodar, né? Então, eu vou passar para Breno fazer essa colocação que ele quer complementar, mas também eu gostaria, Breno, que você respondesse também para a Flávia, que coloca, o médico prescreve profilaxia para náusea, vômitos e constipação? Por favor, Breno.
respondendo já para a Flávia, começando com ela, sim, prescreve, deve prescrever, e nos protocolos de quimioterapia, não digo se ele está sem a quimio, está em casa com náuseas, vômitos, constipação e precisa desse suporte. Mas todo protocolo quimioterápico tem o protocolo anexo de suporte, se ele é muito hematogênico ou não, se ele é constipado ou não, o que ele causa. Então, toda medicação de suporte é obrigatório de colocar junto com a quimioterapia. Por exemplo, quando você vai usar o platino, você tem que usar o mannitol, você vai usar, etc. Cada quimioterápico tem o seu cuidado, a forma de trabalhar com medicações que vão minimizar os eventos adversos. Laser terapia, fundamental. A gente consegue fazer laser terapia na mucosa anal, na mucosite anal também. Pouco conhecida, ou seja, pouca gente utiliza, poucos hospitais utilizam, mas é de muita eficácia. A laser terapia oral, se necessário, tá? A equipe do estoma pode entrar aí e fazer, tá? E pode entrar aí e fazer esse cuidado. É super importante. Só para ir finalizando um contexto, a gente falou tanto de multidisciplinaridade, acrescentando tanta gente, isso aí vai gerar um custo. Isso é suporte, existe esse suporte, é sustentável isso, porque a gente vai ter um físio, um farmacêutico, as enfermeiras, etc., nutricionistas, tudo, dentista, isso aí tem um custo. E isso é sustentável? Eu digo que sim. Quando eu trabalhava com a Maristé, a gente falava, uma das coisas que a gente fazia, as reuniões multidisciplinares, segundas, quartas e sextas, não era só o cuidado do paciente a curto, mas também a médio prazo. Qual o plano para esse paciente? Eu não posso chegar na sexta-feira e dizer, vou dar alta para o senhorzinho do leito tal. E chegar a enfermeira e me fala, ele ainda está com a diabetes descontrolada, ele não fez a educação de autoaplicação de insulina, ele não fez nada disso. Maristé vai me falar, como que ele vai de alta? Se ele apenas começou a dar os primeiros passos hoje. Ou seja, não é só o manejo de medicações, eventos adversos, é o planejamento horizontal do paciente. E com isso, a gente consegue programação de altas precoces, gestão de leitos, né? Tudo isso é super importante na gestão da nossa ala. Então, você tem que usar a sua ala, a sua enfermaria, como uma microempresa, onde a gente tem que ter tudo bem controlado, porque você, além de gerar custos, você vai gerar uma coisa muito importante, que é a quebra de expectativa do paciente, porque o médico me prometeu a alta e eu não vou mais de alta. Essa quebra de expectativa do paciente é muito importante, deixa os pacientes muito tristes, porque já estão num cenário triste, já estão passando por uma dificuldade muito grande e que a gente tem que proporcionar satisfações. Então, essa quebra aí é muito importante. E a gestão, a gente só consegue fazer uma equipe multidisciplinar com uma boa gestão dos recursos, mostrando o benefício para o hospital e para as fontes pagadoras ou em instituições públicas, a gente vai gerar mais espaço, um uso racional para poder dar mais espaço para que mais pacientes tenham acesso e não esteja bloqueada a enfermaria. E com isso eu termino. Muito obrigada, doutor Breno, mas eu vou voltar para você fechar mais uma vez, dar uma fechadura bem importante. A Mari está dizendo que 1 hora é pouco. Mari, só para lhe dizer, estamos a mais de 1 hora, viu? O Júnior faz uma colocação. Gostaria da opinião de vocês em relação à medicina integrativa, como o uso de óleos essenciais, por exemplo, no manejo da dor, não farmacológica em oncologia. Júnior, eu queria passar também para você uma experiência de Lélia como enfermeira. Há muito tempo atrás, não vou dizer o tempo para não denunciar a idade, mas eu fui para os Estados Unidos conhecendo o MD Anderson, o que era medicina integrativa, porque eu não tinha noção do que era medicina integrativa. E eu fui lá, um paraíso, uma coisa maravilhosa,
que era um grupo de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, todos voltados para a utilização de suporte ao paciente com câncer. E esse suporte extrapolava a alopatia, era algo um pouco diferente, era uma forma de ver completamente diferente. Hoje nós já sabemos que tem muitas instituições que estão implementando, inclusive que existem cursos para formação, e eu acho valiosíssima essa sua pergunta, porque temos a indústria farmacêutica, sim, mas é como eu disse em lives anteriores, quando a Valéria Armentano, farmacêutica, estava aqui, que ela era uma farmacêutica que usava muitos óleos. Carmen, que está aqui nos assistindo, inclusive, ela usa muitas medicações que não são aquelas que a gente compra em farmácia habitualmente, são mais simples, com muito poucos eventos adversos e que traz algo a mais. Então, para a gente fazer uma rodada final de verdade, que só faltam 7 minutos para completar 1h30 de live, e eu quero já começar a agradecer a vocês. Agora é para valer, tá, Felipe? Eu vou deixar para você fazer esse comentário da medicina integrativa e cada um de vocês para que a gente encerre a nossa live e fique de fato, como eu peço sempre, ficar com gostinho de quero mais, tá bom? Vamos lá, Felipe. Vamos lá, não só da dor, né, Lélia? É fundamental da dor, mas assim, controle de diversas adversidades. A gente utiliza óleo essencial, acupuntura, reiki, atividade física e por aí vai. Ou seja, é um mix de condutas, e eu falei no início, eu sou farmacêutico, mas tomara que não precise de medicamento, tomara que condutas assim não farmacológicas sane o problema. Né? Eu estava muito acostumado, inclusive, a lidar com pacientes de câncer de mama com fogacho, pela diminuição da ação hormonal, né? E a gente trabalha isso muito com acupuntura, com atividade. O que é que se tem de melhor, digo para vocês, na literatura, para combater fogacho? É atividade física. Né? É atividade física o que é mais seguro e efetivo. Ou seja, na dor está muito presente também. E a equipe, né, é muito importante se ter uma equipe muito atrelada, que se comunique. É o que a gente está fazendo aqui sempre, né? Para pegar o gancho aí e finalizar, eu queria só, Lélia, agradecer imensamente, né? A participação aqui, extremamente rico, a gente aprende muito, né, nesses momentos, e principalmente quem está assistindo e doando o tempo das pessoas para poder estar com a gente aqui, com certeza terão outras lives aí, então um gostinho de quero mais, Lélia, com certeza vai acontecer. Mandar um grande abraço para Dr. Breno, que está lá em São Paulo, Maristé, e para você, Lélia, fico à total disposição depois, quem quiser discutir um pouco mais sobre farmácia oncológica lá nas redes sociais, também fico à disposição, e um abraço, fiquem bem e com saúde. Muito obrigada, Felipe, e para vocês que estão aí, que têm as suas perguntas que não foram respondidas, terminando a live, eles seguem respondendo direto no Facebook para vocês, tá bom? Então, Maristé, por favor, suas considerações finais. Seu microfone. Aqui, rápido. Foi importantíssima essa live, adorei. Ficou com gosto de quero mais, não quero que acabe, mas enfim. Nós conversamos tanto, e o que ficou mais claro impossível, quer dizer, temos que somar forças, é um trabalho de todos nós. Da senhora que serve o café para ver que o paciente está com dor e avisar, né? E o que a fisioterapia pode contribuir, então? Exercício físico é bom para todo mundo, para quem está doente, para quem não está, para quem está em tratamento. Então, nós temos como recurso exercícios físicos, massagem, acupuntura, aparelhos que auxiliam no controle da dor, alguns mais indicados para pacientes oncológicos, outros menos, né? O toque terapêutico, nós trabalhamos bastante junto com a equipe da medicina integrativa no hospital, pacientes que são mais ansiosos, com controle de dor, e pacientes que estavam fazendo uso de ventilação não invasiva, nós estamos tendo algumas experiências de colocar o paciente na ventilação não invasiva, eu ligo o TENS e a terapeuta entra. E aí a gente consegue que o paciente acalme, com a medicação, com o BiPAP, fica confortável. Por que eu digo tudo isso? Que a gente, por mais tecnológico que a gente seja, não tem tecnologia mais sofisticada do que nós, do que os seres humanos.
Não existe tecnologia mais sofisticada do que a minha mão para tratar o meu paciente, gente. Por mais equipamentos que eu tenho, né? Eu acho que o toque é fundamental, essa coisa da empatia, do contato. E algo que hoje a gente tem isso como intuitivo, né? Do toque como importante, hoje a gente tem estudos que dizem que realmente você segurar a mão de alguém que você confia, você promove um contato cérebro com cérebro, e isso leva uma sensação de bem-estar para o lugar da dor. Então, o toque também vai ajudar no controle da dor. Não é à toa, né, que quando eu era criança, que tinha que colher sangue, eu deixava se a minha mãe apertasse minha mão, né? Então, não é só por conta da pressão, realmente é essa troca cerebral que acontece. Então, eu acho que essa live foi super inspiradora, estou morrendo de pena de sair daqui, né? Mesmo porque tive alguns problemas técnicos, gente, vocês não estão nos bastidores para conseguir entrar, e a gente conseguiu. Então, eu só quero agradecer muito o convite, Lélia, muito compartilhar esse momento com o Dr. Breno, com o Felipe, e dizer da minha alegria de poder dividir com vocês todos a experiência e de receber essa experiência, né? Então, vamos ser sempre inspiração para as pessoas que trabalham para a gente, para os nossos pacientes, vamos fazer o nosso melhor, isso só dá para fazer junto, e nunca, nunca se esqueçam, não existe tecnologia mais sofisticada do que nossas mãos, nossos olhos e nossos ouvidos. Obrigada, gente. Gratidão. Muito obrigada, Maristé. Realmente, o papel da doutrina é esse, fazer pontes, né? Você não conhecia a Felipe, eu tenho o privilégio de conhecer, você já conhecia a Brena, e nós vamos fazendo pontes e amarras, porque é isso que nós levamos da vida, né? São as relações, são as pessoas que são as mais importantes. E antes até de passar para o Breno, eu gostaria de dizer o seguinte, Flávia, obrigada, você não pode estar aqui, eu estou aqui substituindo você, que é um desafio muito grande, né? Mas obrigada, viu, Flávia? É como se você estivesse aqui com a gente, e eu vi que você fez diversas perguntas, inclusive nem todas foram respondidas, que serão respondidas posteriormente. Então, por favor, doutor Breno, faça as suas últimas colocações. As minhas últimas colocações começam com um aviso, né? Falamos de medicina integrativa, óleos, e a mim me faz lembrar, por exemplo, do cuidado com medicações não prescritas pelo médico e que o paciente vai atrás por algum benefício, etc. Porque é bom, porque eu vou falar, etc. E aí, chás de não sei o que, chás de não sei de quantas, chás de não sei das quantas, e que podem ajudar bastante, mas tem que estar conversado com o médico ou com o farmacêutico para saber se aquilo não vai interferir na eficácia do tratamento, porque ele pode colocar em jogo, assim, coisas tão banais como podem ser o bortezomib e chá verde. Não pode, diminui a eficácia do bortezomib. Então, com toda a boa intenção de tomar um chazinho verde quentinho, que é maravilhoso, a gente tem que ter esse cuidado, ou seja, as interações de medicações naturais com o tratamento do paciente, seja porque diminui a eficácia, ou seja, porque pode aumentar a toxicidade. Então, essa é uma mensagem que chegou no final, porque foi um subtema abordado no final. Para ir finalizando, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu trabalho diariamente com a equipe multiprofissional, os que trabalham comigo, já trabalharam comigo, sabem. Acho fundamental. Motivo que todos os centros tenham suas equipes multidisciplinares para a oncologia, em todas as áreas e especialidades. Os hospitais precisam, os pacientes precisam, e os hospitais vão funcionar melhor, as clínicas vão funcionar melhor, tá? E foi fantástico estar aqui com vocês, dividindo conhecimentos, essa troca, esse intercâmbio de conhecimentos, que é o mais importante, porque enriquece o público, mas eu aprendi muito hoje, e eu aprendo muito todos os dias. Tenho sempre a minha mentalidade de que todos os dias eu volto para casa aprendendo uma coisa nova, seja de quem seja, né? E lá no meu hospital, lá na BP, lá no Mirante, eu começo o dia com o nosso porteiro, que ele conhece todos os meus pacientes,
E quando eles chegam, passam por lá e o porteiro vai lá no Dr. Breno, e se tão mal, ele liga ou me manda um WhatsApp, ou liga lá no consultório para avisar que o fulaninho tal, o senhorzinho tal, não veio com a cara muito boa. Ou seja, o cuidado do paciente começa na portaria do hospital, né? A gente tem que lembrar de tudo. Então, todas as pessoas, uma boa copeira que cuida bem do paciente e que é agradável, os pacientes ficam alucinados, né? Ou seja, o bom trato, a gentileza, é tudo. Isso aí é uma medicação super importante, né? E estar aqui com vocês hoje foi muito, muito importante para mim, tá bom? Queria agradecer demais e um beijo a todos. Muito obrigada a todos vocês. Por favor, quem puder, mantenha-se afastado, quem não puder, se proteja, e todos vocês fiquem bem. Muito obrigada. Vou colocar aqui agora para vocês a próxima live e a gente se encontra nas próximas. Muito, muito obrigada a todos vocês, palestrantes. Vocês deixaram a nossa tarde mais rica. Um grande beijo para todos. Tchau.